Leitura do livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio, de Pietro Baldi. Capítulo A Personalidade Humana, primeira parte. Agora que percorremos caminho tão comprido, podemos finalmente enfrentar o problema da personalidade humana. Mas antes de mais nada, observemos mais uma vez os problemas precedentes. O estudo da lei de dualidade conduziu-nos à visão total e completa, mais ampla que a unilateral vida física. Nada mais lógico que, como todas as individualidades, também essa unidade da vida se divida em metades justapostas. A vida completa, como um pêndulo a oscilar continuamente, vai de um lado de seus extremos e, percorrendo esse caminho oscilante, evolui, não como vulgarmente se pensa, isto é, através de simples evolução biológica terrestre, mas sim através de evolução dupla, inversa e complementar, a material terrena e a espiritual ultraterrena, a do corpo e a do espírito. Uma vez que tudo é bipolar, é lógico ao homem passar por duas experiências opostas, a da vida ativa e da vida contemplativa. Para conceber a existência no além-túmulo, basta-nos imaginá-la como o inverso da existência terrena. Dissemos que a psique apenas contém os resultados das experiências possíveis no seu ambiente, e não pode ser impressionada senão por elementos oriundos do mundo exterior. Essa crença, se podemos explicá-la como resultante da concepção comum que se faz da vida, ou seja, da meia-vida e não da vida completa, todavia não corresponde à realidade. Quem possui a vida terrena e a vida espiritual sabe muito bem que a psique contém, em quantidade e variedade, muito mais do que o ambiente externo pode oferecer e que grande parte de nossos conhecimentos podem, por vias interiores, provir de outras realidades. Os sonhos, a intuição, a inspiração proporcionam-nos sensações e resultados diferentes dos sensoriais. Filhos da experiência terrena, oferecem-nos concepções diversas das comuns concepções racionais, demonstrando conhecimentos que a Terra não pode dar. A sensibilidade do evoluído fica na fronteira de dois mundos e sua psique se enriquece com as experiências nascidas de duas realidades diversas. Muitas vezes, o mundo interior lhe oferece muito mais do que o mundo externo. Mas, seja quem for o indivíduo, por mais rudimentar e inerte que se mostre seu espírito, a percepção interior sempre dá sinal de si, embora fraco. Não existe quem, em algum momento da vida, não a tenha experimentado, mesmo embrionariamente. Quem viveu o fenômeno inspiração sabe como é lábil e está pronto a evanescer-se qualquer conceito espiritual, cuja radiação ainda não alcançou o cérebro, quando só então o sujeito adquire consciência desse conceito e se torna senhor dele. Sabe como a solução dos problemas percorre vias absolutamente independentes dos processos lógicos e racionais. Como o relâmpago, ilumina uma zona de pensamento e de improviso o apreende. Poincaré, no seu livro Inventions mathématiques, registra nesses termos o fato. O que nos fere a atenção desde logo são as aparências de súbita iluminação, reveladoras de longo e prévio trabalho anterior. O autor observa, à custa de experiência própria, que nesses casos o pensamento se caracteriza pela rapidez, subitaneidade e certeza imediata. Quando menos se espera, apresenta-se à nossa mente a solução de problemas já de há muito propostos. Poderíamos citar inúmeros trabalhadores intelectuais, como por exemplo Goethe, para quem a criação artística não passava de revelação. Isso nos mostra que grande parte de nós mesmos opera fora do campo da consciência lúcida, onde se manifestam apenas os resultados de numerosos processos de elaboração e maturação. Nesses casos, como influem pouco nossa vontade e nosso esforço, nossos conceitos podem ficar adormecidos dentro de nós, bem recalcados e invisíveis nos planos mais profundos da consciência. Não obstante, desenvolvem-se e se aperfeiçoam como se, aí, nessas profundidades, encontrassem
a ordem divina e se fortalecessem graças à retomada de contato com a essência e as origens das coisas. Mais cedo ou mais tarde, porém, uma vibração afim os desperta e, por sintonia, as outras vibrações não o conseguem, os faz reaparecerem, como um relâmpago no campo da consciência. Percebe-se facilmente que se trata de criação pura e simples. Constitui conquista do espírito que exulta, desse modo, a aproximar-se de Deus. A meditação prepara o fenômeno, coloca a matéria-prima no abismo do espírito, propõe o problema e lança a interrogação. Silêncio. A mente debate-se no redemoinho do pensamento, não consegue escapar-lhe, logo se cansa e esquece. Mas pôs em liberdade uma força que continuará agindo. Onde? Como? Esquecemo-la, chegamos quase a ignorá-la. E eis que de repente surge, transformada, fortalecida, luminosa. E antes se nos mostrava obscura e cansada. A alma então grita como Arquimedes pelas ruas de Siracusa. Eureka! Eureka! Quem viveu o fenômeno inspiração sabe que a concepção mais profunda corresponde a uma posição psiquicamente inerte de desatenção passiva, de distração relativamente ao assunto ou, mais exatamente, num estado de inexistência do pensamento ativo normal. Sabe que, quanto mais rápido e percussiente for do ponto de vista sensorial, quanto mais, em relação à vontade, tende para a pesquisa e a observação, tanto mais esse pensamento serve de obstáculo à intuição. Sabe também, por experiência, que toda atividade reflexa de atenção e controle, toda tentativa consciente no sentido de passar do estado passivo de contemplação ao estado ativo de apreensão, recordação, controle, raciocínio, escrita, etc., destrói a miragem e faz as ideias se desvanecerem. Isso tudo nos mostra esta grande verdade. A criação inspirada constitui fenômeno de colaboração entre o homem e Deus, isto é, a construção. Como se poderia crer, não resulta apenas da vontade e da ação, mas também no cumprimento da lei, na obediência a Deus, a quem devemos entregar-nos sem reservas. Mostra-nos também que a finalidade criadora se atinge ativa e passivamente, não só se impondo às sábias forças vitais, mas também deixando-se arrastar por elas. A sabedoria egípcia resumiu num aforisma esse conceito. O arqueiro atira ao alvo, esticando e soltando o arco. O nadador chega à praia, nadando e ao mesmo tempo deixando-se levar pelas ondas. Em consequência da lei universal de dualidade, também esse fenômeno resulta do equilíbrio de duas partes inversas e complementares. Portanto, queremos e fazemos tudo quanto for necessário. Somos, porém, tão ignorantes, limitados e imperfeitos que necessitamos ser guiados por uma sabedoria que nos supra a ignorância e por uma força capaz de trabalhar onde a nossa não o consiga mais. E além de nossas possibilidades, está a lei, que satura a corrente das coisas com o pensamento de Deus e plena de natural sabedoria. Parte de nossa melhor atividade pode consistir em obedecer à vontade de Deus. Assim, depois que fizermos nossa parte do trabalho, nossa obrigação cessa e convém abandonarmos à providência. Por isso, o mundo consegue, em caótico estado de inconsciência, falar sobre assuntos de que não entende absolutamente nada. Do ponto de vista racional, isso se chama inconsciência, pois o homem não prepara e, além do mais, ignora o seu futuro. Mas, do ponto de vista da intuição, no instinto em que a lei se faz ouvir, essa atitude representa, em essência, maravilhosa fé na sua sabedoria e na proteção divina. E a vida, que se sabe protegida, vai progredindo. Apenas desse modo se justifica o fato de queremos continuar a viver e a reproduzir-nos para irmos ao encontro de futuro pleno de espantosas incógnitas, embora saibamos que a vida nos oferece apenas canseira e dor. A intuição constitui fenômeno espiritual e por isso revela e cria. A razão, ao contrário, é função cerebral e, pois, mais do que a concepção de grandes ideias reveladoras, orientadoras e sintéticas,
se destina às pequenas ideias da vida terrestre, práticas e analíticas. Algumas aplicações. A ciência moderna tem desvantagem em ignorar a vida do espírito e não dispensa-lhe cuidado algum. Essa ciência, porém, é filha de fase materialista do pensamento humano, quer dizer, racional, em antítese com a fase intuitiva. Limita-se, em consequência, ao lado terrestre, prático, utilitário e material da vida. Pelo menos, enquanto essa fase não for superada, a ciência moderna somente pode conhecer-lhe e não a outra. Enquanto isso, permanece zona constituída de experimentos e análises, afastada da que se constitui de intuições e sínteses. Isso a torna incompleta, mutilada pela orientação, pela visão de conjunto necessária para dirigir as pesquisas e chegar a uma conclusão. De fato, a ciência moderna tem finalidades utilitárias e não sabe pô-las de lado. Essa unilateralidade representa lacuna e defeito graves. Mas também a síntese é necessária. Mas a síntese não se consegue senão através da intuição, isto é, trabalhando no polo oposto ao em que trabalha a ciência, ou seja, no polo espiritual. Ativa ao lado material, a ciência acumula conhecimentos, porém não fecunda. Falta-lhe a centelha do espírito. É necessário, sem dúvida, acumular conhecimentos materiais, mas é necessário também, como acontece no binômio sexual, que mais tarde o outro termo intervenha e os fecunde. Se isso não se der, coisa alguma pode nascer. Quem afirma ser verdadeiro apenas o que possa ser demonstrado experimentalmente, não exprime senão parte da verdade e ignora a outra metade, que afirma serem fruto de inspiração, fruto mais do espírito que experimental, de laboratório, todas aquelas verdades faltoras do progresso científico. Como consequência das observações até aqui feitas, assinalamos, para o bem da ciência, o perigo da exasperação analítica de nossos dias, limitada a acumular experiências ao invés de se estender à descoberta de relações remotas, e o perigo da especialização divergente devido ao predomínio desse método analítico. Se não ocorrer mudança de direção, que inteligentemente nos impulsione para a direção convergente e conclusiva, esse caminho nos conduzirá à pulverização da consciência. Membros não nos faltam, o que nos falta é cabeça. Os fatos acumularam-se demais, falta-lhes o senso unitário de coordenação. Há 100 e poucos anos, Augusto Comte escrevia em seu curso de filosofia positiva, anunciando o advento do período atual. O presente período é a idade de especialização, graças à universal preponderância do particular sobre o espírito de conjunto. A observação muito minuciosa nos tornou míopes. G.B. Shaw chega a dizer: ninguém pode ser puro especialista sem ser perfeito idiota no mais rigoroso sentido do termo. Leonard, na introdução do seu livro A Unidade da Natureza, 1933, acrescenta: seria necessário uma classe de cientistas que, sem entregar-se inteiramente à cultura especializada, se ocupasse unicamente da determinação do espírito das diversas ciências, descobrindo-lhes o nexo, a fim de determinar-lhes os princípios comuns. Henri Poincaré, no seu livro A Hipnose e a Ciência, afirma: também as ciências, inclusive as mais exatas, necessitam de certa inspiração e devem seus progressos ao fatigante trabalho das faculdades subconscientes. Em seguida ele acrescenta: é quase infinito o número de fenômenos, por isso não podemos submetê-los todos a experiências, a menos que não se queira conseguir simples acumulação de fatos, pois a experimentação nos dá apenas certo número de pontos isolados. Torna-se necessário ligá-los. Não basta, portanto, que a observação registre e a experiência controle. Não caminhamos, de modo algum, senão à luz da intuição. Esta, naturalmente, deve submeter-se ao controle da experimentação, que sozinha jamais abandona os atalhos experimentais para percorrer a estrada real do conhecimento.
ao lado das pequeninas experiências particulares espalhadas pelo infinito mundo fenomênico, é necessária também a experiência unitária do único eu, a quem se torna possível aproximar-se do pensamento divino. Para subirmos pelos caminhos do Espírito, necessitamos de uma atitude de fé e de prece. Os caminhos da dúvida e do controle sensório nos levam para o lado da matéria, para a periferia, afastando-nos cada vez mais do centro. Os primitivos, que em lugar de senso de análise, como nós, possuem um senso de síntese, enfrentavam de modo diferente o mesmo enigma que nos assoberba, enquanto enfrentamos o mistério como a um verdadeiro inimigo, armados de todos os recursos e todas as astúcias, para derrotá-lo, dominá-lo e submetê-lo a nós. Os antigos se aproximavam dele com palavras sagradas e solenes que suscitavam no coração dos homens o silêncio e a veneração. Hoje em dia, porém, não queremos tanto contemplar, compreender e harmonizarmos como intervir na natureza, operar influindo nos ritmos da vida para submetê-los ao nosso desejo. Este mais parece um assalto à divindade. Nossa época tenta-o de novo. Semelhante experimentação se conduz por tentativas, com movimentos completamente desorientados, na completa ignorância das consequências e reações que possam desencadear. Isso é extremamente perigoso em um universo tão orgânico e interdependente, um campo de forças tão sensíveis e equilibradas. Ninguém desconhece a importância da contribuição do método positivo experimental. Afirmamos, isso sim, a necessidade de completá-la com a contribuição oferecida pelo método intuitivo. Do mesmo modo que a vida, a ciência é bipolar, e assim como estivemos à procura da vida total e completa, procuramos agora a ciência completa nos seus dois ramos, razão, análise e intuição, síntese. A intuição não é considerada como caso excepcional e pouco apreciável, mas é levada a verdadeiro sistema de pesquisa. Os resultados do objetivismo que vem de baixo deveriam fundir-se com os resultados do subjetivismo vindos do alto. Deveriam dividir-se entre si as duas fases do trabalho, uma consistente em encontrar, a outra em analisar e demonstrar. Por que motivo, então, nos é tão difícil encontrar na prática conceitos assim fáceis de compreender, tão lógicos e persuasivos? A razão é esta. A intuição apenas pode ser exercida por tipo biologicamente selecionado, isto é, pelo evoluído, de que há poucos exemplares, e esses mesmos acabam sendo, cedo ou tarde, eliminados pela sociedade na luta pela vida. A sede dessas fontes particulares a que agora lançamos um apelo se encontra na personalidade humana, imenso problema cujo resumo procuraremos fazer nestas páginas a título de coroamento desta obra. Não poderíamos enfrentá-lo antes de propormos a solução de tantos outros problemas até agora tratados, que lhe servem de orientação e dos quais o problema da personalidade serve de fecho. Começamos a falar da personalidade nos fins do capítulo 26, mas era necessário percorrer outro caminho e antepor outras demonstrações para que agora possamos continuar elaborando a conclusão. Na parte final daquele capítulo, definimos a lei de dualidade. Não pode fugir à lei universal o problema que agora nos preocupa. Até mesmo essa individuação constitui, por isso, unidade dupla, isto é, formada de metades inversas e complementares, em choque e em equilíbrio. Também nesse caso, nasce desse choque aquela elaboração íntima que lhe constitui a evolução. Vimos as características dos dois termos da unidade e agora retomamos o contato com eles. Portanto, a personalidade humana é bipolar, espírito e matéria, alma e corpo, quer dizer, equilíbrio e desequilíbrio. Do movimento das duas partes que se entrechocam, nasce a elaboração evolutiva. As duas partes são amigas e rivais, atraem-se e repelem-se, procuram-se e evitam-se. Estão ligadas uma à outra para que assim possam viver, mas apenas uma delas se mostra mais fraca, a mais forte predomina e invade o campo da outra. Dissemos que as raízes do psiquismo mergulham profundamente nos meandros misteriosos da estrutura orgânica.
Acrescentamos agora que as causas e as razões da estrutura orgânica são sediadas na parte mais elevada do campo do psiquismo. O mistério do espírito estende-se até à intimidade da célula, cuja complexa estrutura já estudamos. A vida palpita num e noutro polo, desde a inconfundível individualidade sintética e unitária à extrema ramificação sensória, à infinita multiplicação celular, à analítica pulverização fenomênica ambiental. O eu é duplo, não fica no centro apenas, mas também na periferia, ora analítico, para captar e observar experiências, ora sintético, para resumi-las e destilar-lhes as qualidades. No centro, permanece idêntico a si mesmo, como eu inconfundível. Na periferia, flutua em meio a experiências mutáveis. A corrente move-se em duplo sentido. O mundo interior nutre-se das vibrações provenientes do mundo exterior, mas acaba dominando-o e plasmando-o à sua vontade. A atividade celular repercute na atividade psíquica e ao contrário. O eu pode ser concebido como centro apenas, enquanto pudermos relacionar-lhe a ideia complementar de periferia. Assim, a personalidade espiritual pode significar a síntese de inteligências celulares e o oceano dos micro-organismos celulares, inclusive o átomo e seus elétrons, representará o veículo dessa personalidade como corpo, roupagem da alma. O espírito, uma vez que é o centro, pertence a todos os pontos da periferia. É o centro e, ao mesmo tempo, a periferia. No homem se repete, em ponto pequeno, o plano construtivo do universo. O microcosmo é feito à imagem e semelhança do macrocosmo. A natureza obedece a esquemas únicos e simples, repetidos em todos os estágios evolutivos, em todas as dimensões e presentes em todas as complexidades, de maneira que, para dirigir e animar tudo, basta um único princípio, método e dinamismo. As infinitas manifestações fenomênicas obedecem a um só motor e a um só tipo de diretivos. E isso de um extremo a outro, do mais complexos agregados às unidades mais elementares. Por exemplo, do sistema solar ao átomo. Assim, todo fenômeno não passa em substância de uma espécie do mesmo modelo. Todas as formas se calcam no esquema originário de que derivam os demais. Torna-se fácil, portanto, compreender a analogia entre todos os fenômenos e justificar-lhes o parentesco. Daí a possibilidade de reduzi-los a tipo único. Assim se explicam as comparações a que tantas vezes recorremos entre os fenômenos morais e físicos e a relação unitária dos campos mais díspares. Com a personalidade humana, também é um universo bipolar e construído segundo o mesmo princípio. A unidade máxima, ao invés de constituir-se de exceção, confirma a lei de dualidade. Essa bipolaridade é a estrutura interna do monismo, que é dualístico. As observações que até agora fizemos e culminaram no estudo da personalidade humana corroboram esse conceito e resultam nesta conclusão. Os dois termos do binômio, embora extremos opostos e distintos do fenômeno, estão indissoluvelmente unidos. Funcionam conjugados, condicionam-se reciprocamente. Podem ser considerados como luz e sombra um do outro. São, portanto, distintos e distinguíveis. Criador e criatura, alma e corpo. Princípios diferentes, porém, pelo fato de serem complementares, de funcionamento único, indivisível, reciprocamente condicionado e, portanto, equilibrado, de modo que a queda de um termo importa na do outro. No esquema de nosso universo, pelo menos tal qual se nos revela hoje, não tem sentido a sobrevivência de um termo só. O equilíbrio de impulsos que o rege impõe não se possam os dois termos separar sem ruína total. Isso não é simples hipótese ou teoria filosófica, mas verificação objetiva do estado atual das coisas. Portanto, o eu central, no universo e na personalidade humana, está presente na intimidade até mesmo do último átomo de seu organismo físico. Como já dissemos, é, ao mesmo tempo, centro e periferia.
Deus encontra-se no centro e em toda parte. Como poderia, de outro modo, estar em toda parte? A causa está no efeito e o efeito na causa. Transcendência e imanência constituem os dois polos do mesmo binômio. O hipersensível evoluído, como São Francisco, sente e por isso não pode negar essa presença de Deus em todas as coisas. Não é panteísta. E não constitui panteísmo afirmar que o binômio Deus-Universo, o Espírito e matéria, é inseparável e igualmente relacionado em recíproco funcionamento. Não o constitui também dizer que os dois termos, embora opostos, se acham tão impregnados um do outro ao ponto de qualquer um deles, presente e ativo, penetrar profundamente no campo do outro. Tal significado em a grande síntese de monismo quer dizer o conceito de um Deus que, ao mesmo tempo, é a criação. Capítulo 6. Em todas as suas manifestações, Deus é onipresente. Capítulo 11. Tudo deve reentrar na divindade. Capítulo 43. Não temais diminuir-lhe a grandeza, dizendo que Deus é também o universo físico, idem. Esses conceitos vamos aprofundá-los e esclarecê-los mais no próximo volume, Problemas do Futuro. Voltemos ao problema da personalidade humana. Já dissemos resultar a evolução biológica de evolução dupla e inversa, a material terrena e a espiritual ultraterrena. Ela realiza-se através de duas experiências opostas, isto é, de vida ativa e de vida contemplativa. Quem realiza esse trabalho? E como se divide ele? O espírito, de sinal positivo, masculino, dinamiza e dirige a evolução. Preside as experiências da vida, emprega-as para elaborar-se e, por conseguinte, elaborar também o seu corpo, aperfeiçoá-lo, desmaterializá-lo. O espírito evolui em direção a planos cada vez mais elevados, arrastando-se através de seu veículo material, quer dizer, utiliza corpos cada vez mais sutis, adaptados à sua fase evolutiva e a formas relativas de vida. Compreende-se que, para poder fazer experiências, o espírito sempre necessita de um corpo, na função de outro extremo do binômio. Para isso, não importa esteja o corpo desmaterializado ao ponto de parecer incorpóreo. Ele sempre constitui veículo adequado quanto à finura e à sensibilidade, ao grau de evolução atingido pelo indivíduo, que, graças ao seu peso específico, se equilibra, escolhendo um ambiente onde as provas sejam proporcionadas às qualidades adquiridas por ele. O organismo corpóreo, de ondas longas e baixa frequência, segue, portanto, o espírito que caminha para a evolução, isto é, aproxima-se, morrendo e ao mesmo tempo renascendo, do extremo oposto, de ondas curtas e alta frequência, transformando sua vibração em vibrações deste último tipo. Em uma palavra, espiritualiza-se. A corrente de vibrações que sobe das múltiplas experiências sensórias e convergem para a síntese espiritual fornece as forças a elaborar. Ao mesmo tempo, porém, uma corrente paralela desce do espírito ao organismo, invade-o com tipos de energia cada vez mais elaborada, quer dizer, de ondas cada vez mais curtas e frequência cada vez mais alta. Desse modo, lentamente, o potencial de toda a personalidade se eleva de um extremo a outro, inclusive na parte física. Dessa oscilação de atividade, conexão e repercussão de forças deriva a evolução. Embora a evolução se opere graças ao princípio ativo, o negativo também colabora. Não fora ele, faltaria ao primeiro a matéria a ser plasmada, a substância com que construir. Observamos, nesse caso, a mesma divisão de trabalho existente entre o homem e a mulher. O organismo físico coleta e acumula, o espírito dinâmico elabora e progride. O primeiro engorda, preguiçoso e vegetativo, e se sacia apenas satisfazendo os instintos de conservação e de reprodução. O segundo gasta a vida vegetativa na consecução de fins mais elevados, bate-se e atormenta-se na ânsia de evoluir. Esse é o duplo aspecto da vida. No entanto, esse dualismo espírito-matéria não basta para esgotar o problema da personalidade. Não é a única bipolaridade da vida essa antítese entre periferia e centro.
entre as correntes de ascese e de ascensão, pelas quais se distribui entre os dois termos, o positivo e o negativo, a atividade evolutiva. A esta bipolaridade poderíamos figurar como bipolaridade vertical, em que, do ponto de vista evolutivo, a matéria está embaixo e o espírito em cima. Imaginaríamos superposta uma bipolaridade horizontal, em que o princípio biológico positivo, derivado do núcleo do espermatozoide paterno, e o princípio biológico negativo, derivado da célula ovo materna, estão situados à esquerda e à direita da bipolaridade vertical. A consciência humana, portanto, é o ponto de convergência da orquestra de vibrações provenientes dessas quatro grandes vias determinadas pelo cruzamento dos dois binômios. Disso é que somos constituídos, somos filhos e parentes, isto é, desse conjunto orgânico de forças e correntes, quer dizer, de algo muito mais complexo e extenso que a carne de nossos pais, por mais que essa carne tenha vivido e traga escrito em si mesma a sua história. A personalidade humana abrange os dois binômios, isto é, encerra em si quatro elementos que necessitam de fundir-se, embora lutem para se destruírem, dois desequilíbrios de forças à procura de reequilíbrio, isto é, duas fontes de movimento, de contraste, de sensação. Conforme concordem, forte ou fracamente, deles derivará estado de maior ou menor entrosamento ou de maior ou menor contraste e poder criador. E desde as notas graves até as mais agudas, mais ou menos profunda e extensa gama de ressonâncias e riquezas de sentimentos. A personalidade serve de campo de batalha a essas forças que se encontram dentro dela e podem ser calmas e concordantes ou impetuosas e discordantes ao ponto de transformá-la em violento explosivo. Pode a personalidade, pois, manifestar-se sob tantos aspectos quantas são as posições por ela assumidas e variáveis de um extremo a outro, isto é, de um estado de passividade inerte a outro de intenso dinamismo criador, derivante de desequilíbrio que, se não o sabem dominar, pode precipitar-se na loucura. Procuraram identificar o gênio com a loucura, não porque ambos possuem algo de comum, como estado e resultados, pois a diferença entre os dois termos jamais foi tão profunda, mas porque o desequilíbrio originário do dinamismo criador do gênio fica a um passo apenas da anarquia espiritual da loucura. A superioridade do gênio, porém, reside exatamente na capacidade de domínio e de coordenação das próprias forças, de que jamais perde o controle. Domínio e coordenação muito mais fáceis para o homem normal, dotado de recursos bem mais escassos. Em todo caso, porém, em face desses elementos fundamentais que constituem a personalidade, o segredo da vida consiste em saber encontrar a harmonia. As correntes vibratórias que nos percorrem a personalidade fluem, portanto, de quatro fontes, representantes de quatro mundos, quatro sínteses, fruto de longo passado. São, número 1, o eterno eu espiritual. Número 2, o ambiente terrestre. Número 3, o elemento paterno. Número 4, o elemento materno. Se gravarmos a reta da bipolaridade vertical sobre a reta da bipolaridade horizontal, obteremos o desenho de uma cruz, em que os quatro termos correspondem aos quatro braços. No alto da cruz teremos o espírito, embaixo o ambiente matéria, no braço esquerdo o elemento paterno e no direito o materno. As experiências ambientais, se quiserem atingir o espírito, devem atravessar o organismo físico. As correntes vibratórias oscilam de cima para baixo, de baixo para cima, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Em todas as direções se trava a luta. A personalidade representa o resultado dessa luta, a síntese desses elementos. Por isso, pode ser múltipla, como se oscilasse entre os diferentes polos extremos. No plano orgânico psíquico, já vimos que o espírito não reside no cérebro. A luta se trava entre a personalidade paterna e a materna e explode na puberdade.
uma das duas personalidades vence, afirma-se e constitui a dominante, em que prevalece o tipo de um dos dois progenitores. Como acontece na coexistência, o mais fraco cede o passo, no ponto em que o mais forte conquista, e desse modo se estabelece a harmonia. Vencida, nem por isso a personalidade morre. Continua, modestamente, como força subordinada a gravitar em torno da principal, como os planetas em torno do Sol, do sistema a que pertencem. A natureza não a abandona nem despreza. Utiliza, porém, confiando-lhe funções mais modestas, mas necessárias, como, por exemplo, o controle representado pela oposição, pelas minorias, a tarefa de equilibrar, refreando o domínio exclusivo e a manifestação repentina e irreflexiva da personalidade dominante. Reflexão significa controle recíproco entre duas tendências. Quando elas entram em conflito, a hesitação aparece. Daí as diferenças de vontade, a tragédia dos impulsos opostos da consciência. Quando uma das forças vence, a vencida se retira para a sombra, contentando-se em viver uma vida apagada, à espera da desforra, mas assumindo, enquanto isso não acontece, a direção de funções modestas, a fim de assumir a direção geral, apenas a força vencedora se canse e banqueie. Entre os dois elementos, há vários graus de fusão. Há indivíduos, os chamados impulsivos, em que uma das personalidades vence tão nitidamente ao ponto de dominar pacificamente, sem resistência, todo o campo da ação, pois a parte oposta o abandonou inteiramente e nenhum controle exerce mais sobre ele. A decisão, assim, torna-se fácil, simples, automática, retilínea, sem lutas, oscilações e dúvidas. São poucas as forças empenhadas na luta, por isso encontram-se rapidamente a solução. Parece até rapidez, o que, no entanto, não passa de simplicidade e pobreza de meios. Outros, ao contrário, aparecem tarde, e apesar disso são ricos e complexos. Neles, o equilíbrio não se resolveu pela pacificação estática e continua alimentando a contradição. Neles, as dúvidas, as duas personalidades, ambas prepotentes, concorrentes contemporaneamente em todos os atos, levando-lhes tal riqueza de forças propulsoras e contraditórias que as divisões se tornam muito mais laboriosas. Daí deriva a completa gradação de manifestações volitivas e de capacidade decisória, gradação que varia desde a ação imediata até a irresolução, da ausência de controle observável no impulso até o controle tão rigoroso ao ponto de paralisar a ação. Hamlet, da ação desorientada até a orientação inativa, isto é, a reflexão paralisante. Tudo isso depende das características dos dois elementos, paterno e materno. Não se fundem ou se fundem mal, se muito dissemelhantes do ponto de vista biológico. Desse fato resultam todas as anormalidades descritas na fenomenologia psiquiátrica, as conformações mentais em que se predominam a dissonância e a instabilidade, o desequilíbrio dinamizante, mas perigoso, que, se controlado e reconduzido à ordem superior, pode constituir o gênio e, se abandonando a si mesmo, se desfará na loucura. Geralmente, porém, os dois estímulos, paterno e materno, acabam por harmonizar-se. Se a diferença for demasiado grande, nascerá um caráter mais ou menos estável e equilibrado, verdadeiro mosaico de tendências. Se pensarmos em como, na reprodução, os elementos determinantes podem grupar-se em combinações infinitas, compreenderemos que inexaurível qualidade de tipos pode a natureza reproduzir. Na realidade, não existe o tipo normal, isto é, o tipo médio perfeito e absolutamente equilibrado. Portanto, não existe o completamente anormal, o tipo patológico absoluto. A vida, a cada passo, nos oferece exemplos de compensação. Quem não vence hoje, amanhã talvez vença. Ao contrário, novidades, coisas originais, personalidade brilhante podem nascer desses desequilíbrios se soubermos dominá-los, coordená-los e discipliná-los.
Desequilíbrios que, assim, se tornam qualidade preciosa, capaz só ela de oferecer contribuição inédita ao pensamento e ao progresso. A natureza, embora pareça proceder por tentativas, sabe errar e corrigir-se. De qualquer modo, sempre nos compensa do que nos manda. Deixa-nos cair para ensinar-nos a levantar-nos. Expõe-nos aos assaltos, mas guia-nos à vitória, e por elas, à aquisição de novas qualidades, ao enriquecimento do nosso patrimônio de capacidade de defesa. Todos os golpes recebidos são registrados no livro da vida, onde tudo fica escrito, de modo a poder ser lido em qualquer tempo. A moléstia tende a imunizar-nos, o erro a instruir-nos, a queda a reequilibrar-nos, a fraqueza a fortalecer-nos. Tudo acaba sendo utilizado e transmitido, e a vida imortal, desse modo, enriquece e acumula grande acervo de complexas heranças através de prolongadíssimas experiências milenares que o nosso organismo incorpora e possui como riqueza oriunda da imensa sabedoria biológica, que, aliás, cada um de nós carrega consigo sem sequer imaginá-lo. Desse modo, na batalha entre as duas forças contrárias, a natureza surge como grande harmonizadora, demonstra ser potência benfazeja, sábia, previdente e protetora, que transforma os desequilíbrios em elementos dinâmicos e criadores, as dissonâncias em harmonias, o dinamismo contraditório em personalidade original e potente. Essas observações são válidas apenas no campo estritamente biológico. Não bastam para resolver o problema da personalidade moral e esgotar o da hereditariedade. A personalidade humana também resulta de outras forças e de outras posições. Já analisamos a luta no interior do binômio horizontal. Não observamos ainda a que se trata na intimidade do binômio vertical com que a primeira se harmoniza. Acima dessas incompatibilidades biológicas se situa o mundo moral do espírito, e abaixo o mundo exterior, com todos os seus golpes e resistências. A personalidade resultante dos dois elementos, pai e mãe, cruza-se e combina-se com a constituída pelo binômio espírito e matéria, eu interno e ambiente externo. A personalidade completa resulta de todos esses elementos e movimentos. Que riqueza! Porém, como nos desgasta essa luta? A natureza, tão amiga de definir as suas construções sob forma concreta e precisa, não tolera ócio e preguiça, mas exige permanente colaboração mútua dos valores e correspondência rigorosa entre a forma e a substância. Se chega a completar-se a harmonia derivada da fusão dos elementos herdados da linha paterna e materna, deve por sua vez lutar contra o ambiente para, também nessa outra dimensão, conseguir harmonizar-se. É a isso que, nos casos mais comuns, se limitam as fadigas da vida no seio da natureza, que também se revela economizadora de energias. Verdade que, embora limitada a esses elementos, utiliza o patrimônio hereditário constituído das numerosíssimas experiências adquiridas e atinja os dois reservatórios, paterno e materno, continuamente cruzados. A personalidade deve, à custa do próprio esforço, fazer novas aquisições. Deve, outro sim, aumentar aquele capital, investindo em novas combinações, impregnando-o na atividade que lhe é própria, completando-o com novas aquisições obtidas experimentalmente no meio ambiente. Assim, aumentando a personalidade deve, por sua vez, devolvê-lo à circulação, gratuitamente como o recebeu. Se, porém, são estas as fadigas comuns da vida, podem existir outras bem diferentes a que o homem normal escapa. A existência torna-se muito mais complexa, a luta áspera e difícil a harmonização, mas, em compensação, torna-se mais rica de desequilíbrios dinamizantes e criadores, quando surge e atua com forças preponderantes o elemento espiritual, por sua vez servido de uma bagagem de experiências pessoais, extensamente desenvolvida e por isso tão desejosa de viver vida própria e de afirmar-se perante os outros elementos da personalidade que chega a desafiá-los e a combater contra eles. Então, a personalidade,
se mais extensa e mais rica, representa concerto de ressonâncias mais complexo. Transforma-se também em campo de batalha bem mais vasto. Nesta, a harmonização é muito difícil de obter, pois a síntese unitária do eu não se verifica somente no plano orgânico-psíquico, mas também no plano espiritual mais elevado. É o caso do tipo evoluído. Portanto, todo extenuante trabalho que deriva do desacordo entre as forças da personalidade, da concordância ou da discordância dos ritmos, não se limita ao binômio horizontal pai-mãe e ao ambiente, mas se estende para as zonas elevadas do espírito. Aí, e não no plano biológico, vai procurar a sua solução. As correntes dinâmicas, então, navegam e se cruzam em todos os sentidos. A luta biológica do homem contra a mulher, pai e mãe, e a da mulher contra o homem, mãe e pai, se cruzam com a luta moral do espírito contra a matéria, espírito ambiente, e com a luta material da matéria contra o espírito, ambiente espírito. Então, os antagonismos do binômio vertical martelam o corpo físico e dão nascimento ao processo de maceração, que amadurece e evolui. Já observamos essa elaboração evolutiva que continuamos a examinar. Desse trabalho intenso nascem indivíduos cada vez mais especializados. Mas, se por um lado parece que a natureza caminha para o individualismo, isto é, para o separatismo que isola e afasta o indivíduo do corpo social, do outro lado, vemos-lo mais tarde procurar o reequilíbrio dessa tendência, apoderando-se do indivíduo e engendrando-o nas múltiplas unidades sociais constitutivas dos coletivismos modernos. Isso porque a célula indivíduo se diferencia não em proveito próprio, não para isolar-se da ordem da natureza, mas para ser empregada numa ordem social muito mais vasta, com funções adequadas às qualidades características adquiridas. Já dissemos que a visão estritamente biológica não basta para esgotar o problema da hereditariedade. A ciência limita-se a levar em conta os dois elementos do binômio horizontal e o elemento inferior do binômio vertical. Não leva em consideração o elemento superior deste último, os instintos, as ideias inatas, as qualidades adquiridas mediante a experiência ambiental e graças a infinitas repetições transformadas em automatismos, não seriam conquistadas pela eterna personalidade espiritual, capaz de conservá-las e restituí-las em qualquer momento e que forem úteis, através de prolongada série evolutiva de vidas corpóreas menos significativas e encerradas na oscilação nascimento-morte, mas seriam adquiridas em virtude de uma espécie de memória biológica celular e nela depositadas e conservadas. Em A Grande Síntese, capítulo 69, A Sabedoria do Psiquismo, entre os caleópteros citamos o Ceramis milis como exemplo de sabedoria imensamente superior à organização e aos meios que possui. Acrescentemos agora o caso ali apenas esboçado de um himenóptero, o Sphex, cuja fêmea, ao lado dos ovos que põe na areia, coloca um inseto por ela previamente paralisado com um golpe de ferrão, para que sirva de alimento à futura larva. Ora, o Sphex atinge a vítima exatamente no ponto onde, no dorso, se encontra o gânglio nervoso que preside ao movimento. Desse modo, obtém a provisão representada pelo inseto, que, por estar paralisado, não pode sair do lugar e se conserva em boas condições, porque continua vivendo. Como o Sphex conhece anatomia e anestesia? Quem lhe ensinou esse fato anátomo-fisiológico? Dirão a experiência, mas os insetos vivem poucos meses e as larvas, quando nascem, já os pais e toda a geração precedente desaparecem. Onde, pois, o ensino e a imitação? Ou esse inseto possui, talvez, sensibilidade bastante para perceber as radiações transmitidas pelo glândulo nervoso e pode, desse modo, encontrá-lo? Se fosse assim, quem o mandou atacá-lo e o informou das consequências? Quem responde pelo raciocínio que relaciona todas as fases do processo lógico? Ninguém pode negar a existência de princípio inteligente nesse inseto e, se não é possível que ele o tenha criado, então lhe foi transmitido. Por qual caminho, porém?
Porventura as células conservam a memória atávica, mas basta esse caminho? São as células capazes de semelhante síntese racional? Isso quer dizer psiquismo. Deposita-se ele nas células? Existe outro psiquismo? Este conserva a memória de todas as experiências vividas durante milênios e, no presente caso, até mesmo as inerentes ao estado de simples inseto. A conservação desse tão precioso patrimônio hereditário e do novo patrimônio que a experiência continuamente lhe acrescenta é confiada à memória celular ou a um organismo imaterial em que se registram e fixam definitivamente sob a forma de qualidades adquiridas e as correntes vibratórias oriundas do ambiente. De acordo com a ciência, a memória biológica residiria na célula que traz escrita em si mesma sua prolongadíssima história, cujo conteúdo lhe foi transmitido através da filiação e da derivação dirigida pela célula germinativa hereditária. A essa história do passado, cada vida acrescentada à própria experiência soma à precedente e, com esta, assim completada e corrigida, a transmite. Tratar-se-ia de uma espécie de reencarnação celular. A continuidade das vidas sucessivas não seria confiada à sobrevivência de um princípio espiritual supercorpóreo, mas à persistência das impressões celulares. É verdade que o ambiente atua e continuamente nos impressiona o ser. A repetição fixa nele hábitos ou automatismos tendentes a radicar-se sob a forma de instintos. A Grande Síntese, capítulo 65. Instinto e consciência técnica de automatismos. Também é verdade que todas as nossas experiências se registram e transmitem por hereditariedade. Mas o problema consiste em saber como, por que via e por que mecanismo a célula se impressiona e conserva as impressões. Para compreender, torna-se necessário reduzir o fenômeno a pura substância cinética. Trata-se agora de várias correntes de vibrações, de ritmos, de movimentos ondulatórios que se transmitem e se imprimem. Já os examinamos nos capítulos precedentes. Os movimentos vibratórios do ambiente externo penetram no organismo através das vias nervosas e sensoriais. Essa penetração constitui fato indiscutível, e essas vias são portas escancaradas. Nosso organismo é também uma orquestração de ritmos. Os movimentos vibratórios entram, avançam, invadem a estrutura orgânica cada vez mais intimamente, percorrendo-lhe e saturando-lhe as vias. Penetram-na sempre mais. Tem de parar no último termo que nossa decomposição analítica nos dá a conhecer, isto é, imprimir-se-ão sob a forma de desvios de trajetórias já existentes nos movimentos atômicos. A Grande Síntese, capítulo 55, Teoria dos movimentos vorticosos. Nos movimentos atômicos dos quais resulta, em grau de complexidade progressiva, o sistema cinético-dinâmico molecular, micelar, celular, orgânico-psíquico. O fato de a repetição funcionar como determinante de automatismos confirma, de um lado, a referida atividade cinética e, de outro, a impressionabilidade cinética. Trata-se, talvez, de atividade eletromagnética. Daí derivaria a memória celular. Se os vários elementos componentes forem reagrupados de conformidade com a lei das unidades coletivas, a Grande Síntese, capítulo 27, e os movimentos atômicos fundamentais estiverem presentes a todos os organismos mais complexos, existirá a possibilidade de conseguir sínteses progressivas, até chegar-se à síntese máxima, que se nos revela sob a forma de consciência. Os resultados cinéticos da experiência, desse modo, se imprimiriam em todas as células do corpo e, graças à hereditariedade, se transmitiria e receberia essa sabedoria adquirida pela raça, comum a todos, de que cada indivíduo seria depositário para usá-la em benefício próprio, conservá-la, enriquecê-la e, enfim, transmiti-la aos descendentes, em benefício deles e assim por diante. Essa sabedoria, percorrendo os órgãos nervosos e cerebrais, se concentraria, de acordo com o princípio das unidades coletivas, na síntese máxima do psiquismo, derradeiro resultante das experiências da vida. Já o dissemos, sabedoria a ser aumentada e transmitida. O trabalho, portanto, é duplo, de nova experimentação, tendo em vista o aumento, de conservação do velho e do novo, tendo em vista a transmissão.
Temos, pois, dois tipos de registro cinético, o recente e o atávico, o novo e o velho, o que nós fazemos e o feito pelos nossos antepassados. O primeiro conduz à captação e fixação dos movimentos de variação da espécie. O segundo representa na raça as qualidades mais íntimas e mais estáveis, fixadas em todas as células, não por via de aquisição, mas de hereditariedade. As duas diferentes funções, isto é, o desvio e a conservação das trajetórias, seriam confiadas a dois sistemas celulares. De um lado, os conjuntivos, ou seja, os tecidos de nova formação embrionária, e de outro, o sistema de todas as demais células. Dois sistemas, portanto, que culminariam em duas sínteses psíquicas. A primeira temporária e individual, representante da porção de vida pessoal do indivíduo. A segunda coletiva eterna, representando a espécie e a continuidade da vida. Dois psiquismos, pois, o psiquismo ativo, trabalhando por armazenar novas qualidades, construtor do eu através das experimentações, registrador, receptivo, assimilador e fixador de novas experiências biológicas a serem transmitidas ao outro sistema. E o psiquismo atávico, conservador que, sob a forma de qualidades hereditárias e de instintos, de ideias inatas e capacidades adquiridas, faz ressurgir e restitui as referidas experiências. Os dois sistemas giram em torno um do outro de acordo com o costumeiro esquema do binômio de forças contrárias e complementares de que resulta a composição do binômio de toda unidade, de conformidade com a lei universal de dualidade. Tudo isso não deixa de ser persuasivo, mas permanece insolúvel o problema da conservação das impressões, isto é, das novas características cinéticas que se vão continuamente formando nos movimentos atômicos. Como conciliar a permanente identidade do eu, não obstante a mudança de suas qualidades e a renovação completa e contínua do material constitutivo do organismo? E então, não é possível que, ao invés de a memória celular, a conservação das impressões seja confiada à memória espiritual sediada no organismo imaterial, que chamamos alma? Se a vida é metabolismo, é uma corrente, o que lhe impede a dispersão e a mantém a unidade? Ao nascer, já trazemos conosco, sem dúvida, os resultados de um passado. Mas onde foi esse passado inscrito? Na intimidade da célula ou na do espírito? É difícil, sem sombra de dúvida, conceber uma transmissão hereditária através apenas de célula genital e a sua capacidade de conter todos os desenvolvimentos futuros e depois guiá-los na reconstrução do ser completo. Não é fácil também imaginar uma transmissão hereditária fundada na reflexão de vibrações produzida por um organismo espiritual que, introduzindo-se no organismo físico através das vias imateriais visíveis da percepção interior, guie-lhe o desenvolvimento ideoplástico. Tanto mais que o primeiro sistema não pode ser suficiente para transmitir todas as impressões registradas pela espécie, pois as melhores experiências, as da maturidade, adquiridas depois da idade de reprodução, que é fenômeno juvenil, não seriam transmitidas, permaneceriam incomunicáveis. Perder-se-iam, então, as melhores aquisições, e a vida dos solteiros, por não haver sido utilizada, não teria utilidade alguma para a raça. Ora, como a natureza, em ponto dessa importância vital, pode deixar que lhe roubem os resultados mais preciosos e custosos? Como ela, previdente e econômica, pode abandonar as experiências mais importantes da vida, as experiências espirituais que se adquirem até mesmo em plena senilidade? Como é possível tão flagrante contradição com a habitual economia da natureza? As melhores conquistas se dispersariam, tantas fadigas se tornariam vãs e seu resultado ficaria destruído. Isso tudo constituiria mais uma gritante contradição do mundo em que nada pode ser destruído e também essas forças, como tudo, aliás, devem ressurgir. E como poderia progredir uma raça incapaz de acumular, senão, experiências elementares juvenis? De que se alimentaria o progresso, pátria espiritual e de realidade negada? Não.
Não é possível que a vida seja mutilada desse modo, exatamente no centro do seu sistema, tão perfeito, aliás, sistema que se tornaria imperfeito precisamente num ponto mais substancial, ao ponto de, com o desaparecimento das experiências mais sublimes da raça, fechar-se o caminho do progresso. A herança fisiológica, portanto, não basta. Se os filhos se parecessem com os pais, muitas vezes não se parecem e até mesmo os superam. O gênio não é hereditário. O fenômeno, sem dúvida, deve ser bipolar. Não pode constituir exceção da lei universal de dualidade. Na realidade, se tudo é dúplice, a hereditariedade também deve sê-lo, quer dizer, deve processar-se pelos dois caminhos possíveis em posições e com funções complementares. Dois são os eixos constitutivos da personalidade: pai, mãe e eu, ambiente. Duas, as suas formas de luta. Dois, os sistemas de forças. E duas, as evoluções, material e espiritual. Assim, nada mais lógico que também sejam duas as formas de hereditariedade correspondente aos dois eixos. Cada forma de luta tem um objetivo determinado e todo tipo de evolução, como todo sistema de forças, possui canal de transmissão privativo. As forças não param e as experiências acumuladas devem dar algum resultado. Quem se limita exclusivamente à hereditariedade fisiológica esquece o imenso mundo do espírito, dos valores morais, onde, em atmosfera de plena responsabilidade, nosso destino se cumpre. Percorremos os caminhos da ciência para permanecermos positivos e chegamos aos movimentos atômicos, a desvios de trajetória, a ações e reações cinéticas, a observação de ritmos, a movimentos de correntes vibratórias. Eis que tudo se desmaterializa em nossas mãos e se traduz no imponderável, característico do espírito. Quando chegamos ao fim do caminho, percebemos que o fenômeno se desfaz e dele não resta senão o jogo de forças, a estrutura de vibrações, o dinamismo imaterial, que possui muitas das características do espírito e das suas invisíveis atividades. Mas então, o contraste, na aparência verdadeiro, entre materialismo e espiritualismo, não passa de simples questão de palavras, pois afinal tudo termina no mesmo ponto, descobrindo a mesma verdade e dizendo em substância a mesma coisa. Quando acabamos de percorrer os caminhos da ciência e da matéria, exclamamos: mas isso é o espírito, e de fato é o espírito mesmo. Já vimos que no binômio espírito-matéria ele se encontra até mesmo no polo oposto, e que o mistério do psiquismo se estende até a intimidade da célula. Dissemos que o eu é dúplice, não está apenas no centro, mas também na periferia, que o espírito central também está em qualquer ponto da periferia, e ao mesmo tempo o centro e a periferia. Dissemos também que a memória atávica, a sabedoria adquirida pela raça, está confiada a todas as células do corpo e nelas se difunde. Mas então, falar desse sistema é, em última análise, o mesmo que falar do espírito, se sua substância pode traduzir-se cientificamente numa orientação de cinética atômica, e se dessa maneira o psiquismo se manifesta até mesmo na intimidade da célula. Surge então esta pergunta: o espírito constitui a causa ou o efeito do sistema? Ou melhor, o espírito representa o motor determinante das correntes de consciência que dirigem o funcionamento do organismo, ou então é a síntese das correntes de consciência derivadas dos sistemas celulares? Para Renan, a alma resulta das forças do corpo. Podemos, no entanto, observar se é natural que a síntese de correntes de consciência derivadas dos sistemas celulares atinja o plano biológico. Como poderá ele, no entanto, elevar-se até ao mundo moral, tão absolutamente diverso do ponto de vista qualitativo? Harmonizemos o antagonismo. Geralmente, o homem, por motivo da luta que sua natureza bipolar lhe impõe, apesar de dividido, se conserva unido. O materialismo e o espiritualismo, ambos unilaterais, manifestam apenas a parte que possuem da verdade. Se nos perguntarem se o espírito constitui causa ou efeito do sistema, responderemos com as mesmas palavras por nós já empregadas. A causa está no efeito e o efeito na causa. Trata-se apenas de dois termos da mesma unidade bipolar, de um caso particular da lei universal de dualidade.
Atingimos o limite em que supera o binômio e se resolve a contradição. Tocamos, agora, o limiar do mundo superior em que desaparece a grande ilusão da forma e tudo significa na mesma verdade.